Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 18. Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância isolada ou coletivamente em público ou em particular. O mundo é muito, muito grande. O mundo é do tamanho do mundo. São mais de 40 mil quilômetros de circunferência, 5 continentes, 192 países, 6 mil línguas, quase 7 bilhões de habitantes. Isso mesmo, 7 bilhões de pessoas de muitas cores, de muitas raças, de muitas culturas. 7 bilhões de histórias de vida e de sonhos. Um vasto mundo onde há lugar para milhares de religiões e tantas diferentes maneiras e formas de expressar a religiosidade, cada qual com seu templo, seu culto, sua oração. Mas ao mesmo tempo com tantos pensamentos em comum: fraternidade, amor ao próximo, solidariedade, justiça, respeito. Um mundo cheio de gente que escolheu esta ou aquela religião, gente que escolheu não ter nenhuma religião, não importa. Somos todos irmãos e irmãs, na mesma busca por uma vida melhor para nós e nossos próximos. Tão diferentes em cores, culturas, línguas, religiosidade, mas ao mesmo tempo tão iguais. Somos companheiros nesta viagem fantástica, juntos na mais espetacular de todas as aventuras: viver. Apesar de nossas diferenças aparentes, somos uma grande família, irmãos e irmãs que nasceram para viver em paz. Ninguém é melhor do que ninguém. Quer dizer, de vez em quando aparece alguém achando que é melhor que o outro, e é assim que começam os desentendimentos, o desrespeito, o preconceito, as guerras. E guerra, mesmo quem não viveu de perto sabe muito bem a tristeza que é. Há guerras demais no mundo, e em muitas delas, desentendimentos entre religiões acabam por agravar os conflitos. Difícil de acreditar, mas a religião que religa, que une os seres humanos na busca pela paz na Terra e a elevação espiritual, é a mesma que muitas vezes ajuda a dividir e semear o ódio. Por isso, a Organização das Nações Unidas, a ONU, promoveu neste início do século XXI o Encontro de Cúpula Mundial de Líderes Religiosos e Espirituais e pela Paz Mundial. O evento reuniu centenas de representantes das várias tradições religiosas do planeta. Ao final do encontro, as lideranças espirituais e religiosas assinaram um documento, o Compromisso com a Paz Global. No documento, os líderes religiosos se comprometeram a condenar toda a violência cometida em nome da religião e a lutar pelo direito à liberdade religiosa e, portanto, pela paz. Em 2005, representantes de várias tradições religiosas do mundo reuniram-se no Brasil para reafirmar o compromisso de construção de um mundo melhor, livre da intolerância religiosa. O encontro aconteceu durante o Fórum Social Mundial em Porto Alegre e culminou numa celebração ecumênica em respeito às diferenças e à aceitação espiritual mútua. No final de 2006, o mundo comemorou os 25 anos da Declaração de Eliminação de todas as formas de intolerância e discriminação com base em religião ou crença. O aniversário da Declaração ocorre numa época em que boa parte da população do planeta ainda enfrenta a discriminação e a violência. A verdade é que, apesar de tantos esforços em favor da paz, o ódio religioso, a dificuldade do ser humano de entender seu semelhante só porque este parece diferente, continua provocando sofrimento. Constituição Brasileira, artigo 5º, inciso 6º. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. O Estado brasileiro é laico, ou seja,
Ele não tem, nem poderia ter qualquer religião, mas tem um dever de assegurar a todos os brasileiros o livre exercício de seus cultos religiosos. Este é um direito de todo cidadão, um direito garantido pela Declaração Universal dos Direitos Humanos e pela Constituição Brasileira. Há milhares de anos, povos indígenas já habitavam estas terras que hoje se chamam Brasil, com suas crenças, seus cultos, suas divindades. Quando aqui chegaram, os colonizadores europeus trouxeram outras crenças, outros cultos, outra divindade. Da África, navios negreiros trouxeram ainda outras crenças, outros cultos, outras divindades. Durante esses últimos 5 séculos, o Brasil continuou a receber homens e mulheres de todos os continentes, da África, da Europa, da Ásia, da Oceania e também dos países do continente americano. E assim criou-se uma enorme mistura de cores, culturas e crenças que contribuíram e continuam contribuindo para compor a rica diversidade humana chamada povo brasileiro. Infelizmente, nem sempre essa diversidade conviveu em paz. Os índios foram catequizados à força pelos colonizadores. Só recentemente passamos a reconhecer o direito desses primeiros brasileiros de escolher suas crenças e cultos. Os cultos africanos, que logo se tornaram afro-brasileiros, também foram sufocados e perseguidos durante a colonização. E até hoje, mais de 1 século depois da abolição da escravatura, há quem pretenda negar a uma importante parcela da população brasileira a liberdade de cultuar as divindades de seus antepassados. PNDH 3. Universalizar direitos em um contexto de desigualdades. Respeito às diferentes crenças, liberdade de culto e garantia da laicidade do Estado. Não custa lembrar, assegurar a todos os brasileiros o livre exercício dos cultos religiosos é sim um dever do Estado. Mais do que isso, um dever de todos. No Brasil e no mundo, há inúmeros exemplos de respeito, de convivência, de tolerância, de solidariedade, de amor ao próximo. Mas a intolerância, infelizmente, também faz parte da nossa geografia, porque o ódio religioso está em todos os lugares, onipresente. No exato momento em que você assiste a essas imagens, há um ser humano sofrendo algum tipo de discriminação, humilhação, perseguição ou até violência física, praticadas por motivações religiosas. No Brasil e no mundo, numa pequena cidade do interior, numa aldeia ou numa grande capital. Pelo simples fato de pensar e agir de acordo com a sua crença, ou porque sua liberdade de pensamento levou à legítima decisão de não ter nenhuma crença. E esse ser humano discriminado, perseguido, humilhado, agredido, poderia ser qualquer um de nós. Este ser humano poderia ser você. Mesmo que você se julgue seguro por fazer parte da maioria, na verdade, a maioria aqui pode virar minoria em outro país, ou até na outra rua. Maioria ou minoria é apenas uma questão de ponto de vista. Às vezes, basta dobrar a esquina. Pense nisso. Ação programática B. Promover campanhas de divulgação sobre a diversidade religiosa para disseminar a cultura da paz e de respeito às diferentes crenças. A liberdade religiosa é um direito humano, garantido por lei. Violar a liberdade religiosa é, portanto, violar a lei. É um crime passível de prisão. Todas as vezes que discriminamos, ofendemos ou praticamos qualquer ato de violência contra nosso semelhante, só porque ele pensa diferente ou tem uma crença diferente, ou escolheu não ter nenhuma crença, nós violamos a lei dos homens. Mais que isso, contrariamos nossos próprios princípios religiosos, negamos a nossa própria humanidade. Cada vez mais no Brasil e no mundo, representantes da rica diversidade de cristãos, judeus, muçulmanos, espíritas, budistas, praticantes dos cultos afro-brasileiros e de muitas e muitas tradições religiosas aprendem e ensinam essa importante lição: viver em paz. A eles se juntam homens e mulheres que optaram por não seguir nenhuma religião, mas mantêm a crença
no mundo mais fraterno e justo. Porque somos todos iguais, apesar de nossas aparentes diferenças. Somos iguais porque somos capazes de pensar livremente, de pensar diferente e, mesmo assim, de vivermos em paz. Esta é a grande virtude que nos foi concedida. O que você tem feito para merecê-la? Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E, se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar.